Fala galera, meu nome é Vinícius e bem-vindo ao Kiko na Cloud. No vídeo de hoje nós vamos falar de um recurso chamado Route 53, ou em português, Rota 53. E o que esse serviço faz? Ele é um gerenciador de DNS, é a resolução de nomes. Então, por exemplo, você tem um domínio ou um site chamado google.com. Atrás desse nome tem um IP. Então, o gerenciador de DNS, o Route 53, ele faz isso. Ele pega esse nome desse domínio e vincula ao IP do seu servidor, ou seu servidor, seu load balancer, qualquer tipo de aplicação que está atrás. É a simplicidade de resolver o nome através do IP. Então, pessoal, já aqui no computador, esse é o console da Amazon. A primeira coisa que a gente vai fazer é digitar Route 53, a gente ir para o nosso DNS. A gente vai começar a usar. A gente vai criar. Você pode fazer de diversas formas. Você pode criar um domínio direto pela Amazon, essa opção, a primeira opção, que é o ponto de partida. Pode transferir um domínio existente para dentro da Amazon. Você pode criar zonas hospedadas. Esse vai ser o que a gente vai fazer, porque eu já comprei o meu domínio, já criei o meu domínio, mas vocês podem usar essas opções que eu informei. Tá? Aqui, a verificação de configuração de integridade é para você ver se os recursos que estão sendo direcionados ou que você precisa usar o DNS para direcionar, se eles estão íntegros. Então, te dá uma resposta para ver se está ok. Configuração de tráfego, você pode colocar vários endpoints para ele distribuir. E os resolvedores, né, que você pode configurar também para que ele seja algo mais regional. Então, é um serviço regional que você consegue fazer para fazer a distribuição. Como eu já tenho domínio, eu vou criar as zonas hospedadas, que é o que a gente precisa. A gente vai criar duas. A gente vai criar primeiro uma privada, depois a gente vai criar uma pública. A privada, eu vou mostrar para vocês que a gente pode fazer a comunicação interna dos serviços através do DNS também. Então eu posso, por exemplo, estar dentro de uma EC2 e usar o DNS para pingar uma outra EC2. Tentar fazer alguma comunicação entre as duas. E a zona pública é, por exemplo, se você quiser colocar o seu website e a resolução de nome através do Route 53 e direcionar para um load balancer ou para um IP público de uma EC2, você pode fazer isso também. Então, vou começar com a privada. Vou colocar aqui Kiko na cloud.com. Vou escrever aqui zona privada comunicação entre mim e dois. Um teste mesmo. Quando a gente fala de zona privada, a gente tem que especificar a região que a gente vai usar. A gente está usando São Paulo e a VPC, que é a única VPC que a gente tem no na nossa account. Beleza, eu tenho aqui. A primeira coisa que ele faz, né? Como eu estou criando uma zona privada, ele cria os name servers, que é o nome do serviço, né? Como a gente está gerindo, a gente coloca esses name servers internos, que são os criados pela Amazon, como a gente está criando essa zona. E esse SOA aqui, que também faz parte quando você faz a criação, ele cria esses dois, o name server e o SOA. Aí o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai primeiro duplicar essa tela. Vai nas EC2. A gente vai fazer aqui. Vendo que a gente não tem nenhuma EC2 em execução, né? A gente vai tirar esse filtro, ele vai mostrar as existentes. O que eu vou fazer? Eu vou inicializar essas duas. E aí eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Lembrou que ela tem um IP público, né? Que é o IP externo dela. Então, se eu chamar isso aqui, vai funcionar, vai aparecer o nosso servidor web. E eu tenho um endereço privado. Eu vou clicar aqui.
Venho aqui no Route 53 de novo, vou criar um outro registro e vou colocar servidor web. Vou colocar o nosso IP interno. Aqui você vai ter vários tipos de entrada, tá? E aí ele deixa bem específico algumas coisas, né? Os que a gente vai usar são mais o endereço A, que a gente vai pegar um IP, um IPv4 e vai fazer o direcionamento. O AAA é pro 4As, né? São pro IPv6. CNAME é de um nome para outro nome, caso você queira. E os outros são servidores de e-mail, TXT, você pode colocar vários tipos de coisas aqui dentro. E tem uma coisa que é interessante, quando você estiver usando algum serviço da Amazon ou você quiser colocar, para diminuir o tempo de propagação, você pode usar o alias. O que o alias faz? Ele vai pegar e vai rotear o tráfego para um endpoint na região específica. Então, se eu tenho um load balancer, alguma coisa assim, eu posso clicar em alias e apontar pro meu endpoint, né, na minha região, que seria o nosso endereço do nosso load balancer. Tá? O DNS do nosso load balancer, para falar a verdade. Aqui é o tempo de propagação, então eu posso colocar 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos e ele reflete isso daqui em minutos. E tem as políticas de roteamento também. Então você pode fazer roteamento simples, que é pegar e direcionar aí para lá. Ponderado, ele vai entender o que está acontecendo, ou ele vai olhar para. Se você tiver mais de um endereço, ele vai fazer esse ponderamento e vai direcionar para o mais correto. Já a localização, se você, por exemplo, você está nos Estados Unidos, você quer acessar o meu site, quer acessar meu site, o que ele vai fazer? A Amazon vai mostrar para você ou vai colocar no servidor mais próximo de você para você ter menos latência, tá? Failover é caso esse domínio que você esteja encontrando ele não funcione, você pode criar uma política de desastre, né? Então, se não está funcionando ali, direcionar para outro, tá? A gente mantém aqui o simples e a gente cria. Então, a gente tem servidorweb.kikonacloud.com. Nosso IP. Vamos ver se nossas instâncias já estão inicializando. Já está executando, então a gente vai vir aqui em 172.31.689. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou no outro servidor, que tem um IP diferente, e vou conectar nele. A gente está no Linux de novo. Clear aqui rapidinho. Eu vou fazer o seguinte. Ok, já temos. Se não me engano, é servidor. Ponto, clico na cloud. Vou fazer assim, ó. Telnet. O Telnet que ele não tem. Tá vendo? Ele tá tentando conectar lá, mas ele não tá chegando. Então tem alguma coisa que a gente precisa analisar aqui. Ah, eu quero. Porta de segurança desse servidor aqui. O que que acontece?
Ele só tem os IPs aqui. Então, esse servidor não está conseguindo conversar com o outro. Então, a gente tem que editar essa regra de entrada para disponibilizar essa segurança. E segurança. Para esse teste, o que que eu vou fazer? Eu não vou liberar o IP da BNC2. Eu vou liberar o IP da minha VPC inteira. Porque aí eu consigo ter tudo, né? Ao invés disso, aí eu vou vir aqui. Voltar aqui na EC2. Esse rapidinho. Minhas VPCs. Vou pegar esse IP aqui, ó. Esse bloco de IPs e vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar bloco de IPs da VPC. Salvar. O que que eu fiz aqui, gente? Eu liberei todos os IPs, todos os protocolos só para minha VPC. Então, se eu quiser fazer qualquer tipo de teste, de protocolo, testar qualquer tipo de porta, aqui ele vai funcionar agora. Então, se eu voltar aqui, vamos ver se vai funcionar agora. Tá vendo? Ó, ele deu connection refused, então ele já chegou lá. Tá vendo? Agora o que que a gente tem que fazer? Tem que ver esse servidor aqui. Nosso servidor web está funcionando. Isso. É, contrário. CTL. Status engine. Tá vendo? Nosso servidor web não está funcionando. Então a gente vem System, CTL, Start, Nginx. Agora a gente dá um status de novo. E tá bem provável que ele já esteja funcionando. Se a gente vier aqui agora, então. Tá mostrando ali, ó, Welcome to Kiko na Cloud, tá vendo? Então, se eu der um telnet para ver se a porta 80 está funcionando no nosso endereço, ele já fechou uma conexão ali. Então, beleza. Então, a gente já sabe que nossa resolução de DNS interno está funcionando. Isso você pode fazer para qualquer tipo de serviço. Se você tem um banco de dados, imagina que você tem um banco de dados e você muda ele ou você quer que na sua aplicação tenha o endereço DNS, porque é o endereço interno. E aí, caso aconteça, se você tiver que recriar ou fazer algum tipo de alteração no seu banco de dados, usar alguma outra forma, tem N possibilidades que você pode fazer. Se você deixa o endereço DNS interno, você só vai lá dentro dele, nos records, né, que é nos registros, você só altera ali o IP do seu banco de dados ou o endpoint do seu banco de dados. E não afeta a sua aplicação diretamente. É uma forma de evitar tipos de indisponibilidade. Tá? Beleza. A gente já fez a interna, a gente sabe que o servidor A consegue conversar com o servidor B através de um DNS interno. Agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai trazer o nosso domínio da GoDaddy, que eu comprei, para dentro de uma zona pública e dali a gente vai chamar o nosso servidor através da página web e ver o que, que vai acontecer. Se ele vai direcionar para os nossos servidores web que a gente criou aqui. Tá bom? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer: zonas hospedadas. A gente tem uma kikonacloud.com privada. O que que a gente vai fazer? A gente vai criar uma outra zona hospedada, kikonacloud.com zona
hospedada pública. E a gente vai criar essa zona. O que acontece? Vocês estão vendo que a gente tem o Kiko na Cloud, kikonacloud.com, e agora a gente tem que pegar esses valores aqui e colocar dentro do nosso GoDaddy. Então deixa eu pegar um por um aqui, peraí. Colocar um. Isso talvez possa demorar um pouco para propagar, então talvez a gente tenha que esperar alguns minutinhos para a gente conseguir chegar, a transição seja feita, tá? Ok. Tem que tirar o ponto daqui. Então, clicamos. Agora temos dentro da GoDaddy os nossos name servers. Agora a gente tem que fazer o teste, né? Talvez, como eu disse, talvez isso demore para propagar, mas a gente vai testar. Acho que eu posso deixar sem subdomínio. Vamos lá. Vamos pegar o IP de um servidor aqui, rapidinho. Pegar o IP desse. Colocar aqui. Vou fazer o roteamento simples. 1 minuto, tá ok. Não, vamos deixar 300 segundos. E vamos criar o registro. Então, o que eu fiz? Eu criei um outro registro do tipo A, direcionando por IP de uma EC2 minha. Lembrando, pode colocar load balancer, você pode colocar outros recursos para fazer o direcionamento, chamar alguma API, alguma coisa assim, por domínio, vários outros tipos de recursos que você pode fazer. Vamos ver se ele já está resolvendo. Lá, kikonacloud.com, welcome to o Kiko na Cloud 3. Então, o que está acontecendo aqui, gente? A gente já está usando o nosso domínio. Lembrando, a gente está sem a parte de SSL. Tá? A gente está com o nosso domínio público direcionando para um servidor web que a gente criou. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o ACM, que é o gerenciador de certificados da Amazon, onde a gente pode gerar certificados gratuitos que se auto-renovam para o nosso domínio. E aí a gente vai fazer o acesso no nosso site de uma forma segura. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nesse vídeo nós conseguimos criar uma zona privada para a comunicação interna dos nossos servidores, uma zona pública para a gente conseguir acessar o nosso servidor web através do nosso domínio. E lembrando, no próximo vídeo nós vamos criar o ACM, que é para conseguirmos acessar o nosso servidor ou o nosso domínio de uma forma segura. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e qualquer tipo de dúvida vocês podem deixar no comentário que eu respondo com o maior carinho. Tá bom? Falou!